Olá, graça e paz a todos. É um privilégio estar novamente aqui com cada um de vocês, amém? Queridos, no dia de hoje eu quero trazer algo num formato bem diferente de tudo aquilo que nós já trouxemos no nosso cantinho, mas eu creio que vai ser bênção. Aleluia! Deus, Ele vai fazer maravilhas aqui nesse nosso momento de estudo. Amém? Quero agradecer a sua companhia, que desde já Deus abençoe ricamente a sua vida. Quero iniciar esse momento com uma oração. Amém? Bendito Deus, maravilhoso Pai, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Eu te convido, Senhor, a se fazer presente, aleluia, nesse momento de estudo, Pai, que o Senhor faça a tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Usa a tua serva, Senhor, conforme a tua vontade. Fala, Senhor, a cada coração que está ligado aqui nesse momento, Pai. Assim eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Amém. No nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Fica bem à vontade, tá? Você é bem-vindo aqui no nosso cantinho. Para você que não me conhece, meu nome é Mairla Aguiar. Você pode me chamar de Irmã Mairla e eu fico feliz com a sua companhia aqui. Esse cantinho foi feito especialmente para você, amém? Queridos, aleluia, eu quero dividir com vocês hoje um estudo bem especial, um tanto resumido aqui, aleluia. Eu posso dizer que é uma confissão de fé. Eu tenho aqui aquilo que eu tenho aprendido com Deus, aquilo que o Senhor Ele tem colocado no meu coração, que tem me trago com o estudo da palavra, amém? E essa é a minha fé, é realmente uma confissão de fé. É um estudo, você pode estar meditando junto comigo, eu sei que o Espírito Santo Ele pode testificar o que está aqui ao teu coração. E se você tem alguma observação a fazer, pode ficar à vontade de deixar aí nos comentários, amém? O título é Deus escolhe? Eu sei que existe aí em muitos meios, dentro mesmo do meio evangélico, uma divisão acerca dessa questão que nós consideramos doutrinária, né? Mas eu volto a falar, essa é a minha fé, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu me sinto instruída na palavra de Deus, amém? E o justo viverá pela fé. Então, eu já começo trazendo aqui referências e uma delas bem especial que eu quero compartilhar. Eu coloquei como referências aqui Romanos 9:15, Salmo 139, Salmo de Davi, do 14, versículo 14, 15 e 16, e quero compartilhar com vocês esse que é bem especial para mim. Eu poderia estar lendo todos, mas como eu não tenho tanto tempo assim para o vídeo não ficar tão longo, quero compartilhar contigo o versículo de 1 Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Aleluia! Nós vemos o próprio Deus testificando que elegeu Jeremias ainda no ventre. E eu gosto muito do Salmo de Davi, Salmo 139, o qual ele relata que Deus, ele tinha essa crença, ele sabia que Deus tinha estado com ele desde a concepção, tinha formado, tinha assistido ali a formação, a sua formação, Deus mesmo estava ali presente, formando o salmista desde o ventre, formando ele lá no ventre. Aleluia, o cuidado de Deus, a mão de Deus. Eu quero te dizer que eu creio sim, e
Se Deus testifica isso para Jeremias, que ele foi escolhido desde o ventre para ser profeta, aleluia, para ser alguém que iria levar a palavra de Deus, eu quero trazer aqui uma eleição muito maior, que não está restrita a uma classe de pessoas, aquela minoria, aquela pessoa específica com algo, com um dom específico para fazer algo para Deus, mas eu quero falar de um dom maior, de uma eleição maior. E qual é essa eleição, irmã Maírla? É o dom, aleluia, é o privilégio, a eleição de sermos escolhidos por Deus para sermos filhos de Deus, eleitos para sermos filhos de Deus. E eu creio que assim como Deus, ele escolheu Jeremias lá no ventre para ser profeta, Deus, ele nos escolhe desde antes do nosso nascimento para sermos filhos dele, para sermos eleitos. Aleluia! E eu quero compartilhar contigo esse texto que diz assim: uma vez que somos escolhidos por Deus, Ele traça meios de nos fazer cumprir seus propósitos. E eu trago como exemplo aqui o próprio rei Davi, o próprio Davi, e também o personagem bem conhecido como José. Não é verdade? Deus, ele tinha um plano na vida de José, Deus, ele tinha um plano na vida de todos os seus escolhidos, Moisés, Abraão, Davi, até seu próprio filho, aleluia. Mas se nós avaliássemos a vida desses homens segundo a nossa lógica, segundo a nossa ótica humana, seria difícil entender. Como entender que um rei escolhido por Deus, ungido por Deus, iria passar por toda aquela perseguição, iria ter que fugir, passar por tantas privações, por tantas provações como foi na vida de Davi. José, um outro grande exemplo. Como entenderíamos com a nossa lógica, com a nossa mente humana, que alguém, que Deus tinha um propósito na vida dele, tinha revelado a ele esse propósito através de sonhos, iria ali ser vendido, ser traído, iria passar por tantas provações como foi José, como aconteceu na vida de José, porque os nossos planos, queridos, não são os planos de Deus. A nossa visão é limitada. Deus, ele tem uma forma de trabalhar. Deus, ele tem uma forma de capacitar. Deus, ele tem uma forma de tratar com aqueles que são escolhidos. Não é diferente com os seus filhos, não é diferente com aqueles que Deus, ele chama desde o ventre, que Deus, ele trata desde o ventre, que Deus, ele tem um projeto desde o ventre para ser eleitos. Aleluia. Ser ali chamados, aleluia, por filhos. Aleluia! Você consegue compreender isso? Vamos dar continuidade. Esse é um assunto muito complexo. Sei que já tem pessoas discordando, mas que o Espírito Santo, ele possa te iluminar, ele possa te esclarecer, ele possa levar a ti, traduzindo a ti tudo aquilo, aleluia, que eu tenho posto aqui. Só o Espírito Santo pode trazer luz ao nosso entendimento para estarmos recebendo e tendo compreensão de algo tão complexo, que é o projeto que Deus, ele tem para o ser humano, que é o propósito que ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Vamos dar continuidade aqui. Sabemos que o modelo é Cristo. O Pai nos molda dia a dia, passo a passo, para adquirirmos a semelhança do seu Filho primogênito. Esse é o projeto de Deus. Esse é o principal propósito de Deus para as nossas vidas. Que dia a dia venhamos ser mais parecidos com Jesus. Aleluia! Venhamos mais e mais termos a semelhança de Cristo, porque Cristo, ele reflete o próprio Pai. Nós temos o DNA de Deus e estamos sendo trabalhados dia a dia para termos mais a semelhança de Deus. E o modelo é Cristo. O modelo perfeito é Cristo. Por isso olhamos para Ele, por isso buscamos imitá-lo.
Por isso, Ele é o nosso mestre, amém? Porque Ele tem a receita perfeita, Ele sabe exatamente o que fazer para agradar ao Pai e como alcançar ali a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Vamos continuar aqui. Essa necessidade de purificação tem sim raiz lá no Éden. Aleluia! Você certamente sabe sim o que está escrito ali no livro de Gênesis, quando o homem, ele era perfeito, Deus, ele criou o homem perfeito, o homem não tinha pecado, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você consegue notar? Olha essa reconstrução, olha essa retratação que o próprio Deus ele faz no ser humano, no homem, tentando, resgatando aquilo que o homem perdeu, a imagem e a semelhança de Deus, aleluia, que foi perdido lá no Éden, quando, infelizmente, o homem, pela sua transgressão, ele teve o seu caráter modificado. Eu gosto sempre de falar isso nas pregações, a qual o tema da oportunidade. O homem, ele não perdeu em si a vida, como a serpente mesmo falou ali, você não morrerá. Ele morreu em espírito, ele teve ali a sua semelhança de Deus foi distorcida, ele perdeu o que havia de bom nele e perdeu assim todas as bênçãos que ele tinha lá no Éden. Aleluia! Teve o seu caráter distorcido e passou a ser contrário àquilo que foi criado para ser semelhante a Deus, mas a partir do momento que deu ouvidos ali à voz do inimigo, desobedecendo a ordem de Deus, o seu Criador, o seu verdadeiro amigo, aquele que o criou, mas também tinha um imenso amor pela sua vida, dando ouvidos a quem nem conhecia, dando ouvidos a quem queria o seu mal. O homem, ele perverteu a sua essência, ele perdeu ali o seu DNA, aquilo que lhe dava, que lhe identificava com Deus, e foi distorcido, tornando assim a semelhança daquele que o fez transgredir. Houve duas quedas ao longo de toda a criação. Saiba disso. A primeira queda foi de Lúcifer. Ele que estava ali no céu, no trono de Deus, servindo a Deus, ele transgride. Eu não sei se você já adentrou a esse conhecimento, se você já fez um estudo por essa parte, aleluia, mas Lúcifer, ele estava servindo a Deus, ele estava numa condição ali inigualável de todas as criaturas que Deus havia criado, isso lógico, antes do homem. Lúcifer era referência de perfeição, ele era o mais próximo de Deus e ele se rebelou contra Deus, ele quis ser maior que Deus e Deus imediatamente, aleluia, o condena. Lança sobre ele a sentença. Essa foi a primeira queda. Na história de toda a criação, tudo que existe foi feito por Deus. Tudo que existe foi Deus que criou, tanto no mundo celestial como no mundo terreno. Tudo aquilo que você vê, tudo foi criado por Deus. E a primeira queda que houve foi de Lúcifer, que veio se tornar Satanás, o inimigo das nossas almas. E ele faz o homem cair, trazendo assim a segunda queda. Aleluia! E por causa disso, por causa dessa transgressão do homem, da queda do homem, transgredindo contra o seu Criador, a humanidade também não ficará impune. Isso é algo de suma importância, nós termos conhecimento.
Toda transgressão, ela tem uma consequência. Eu quero voltar a falar aqui. Lúcifer, ele transgrediu contra Deus e Deus trouxe sobre ele uma sentença. Aleluia, ele já está condenado e ele não transgrediu, ele não foi expulso sozinho, ele conseguiu ali rebelar uma terça parte dos anjos, levando à queda. Aleluia, Deus ele não interviu, assim como ele não interviu na decisão de Adão, o primeiro homem. Deus ele não interviu, Deus deu ao homem o livre arbítrio. Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Lúcifer tinha o direito de escolha, os anjos caídos tinham o direito de escolha. Adão, o primeiro casal que teve ali, teve o direito de escolha. Deus ele não tira do homem o direito de escolha. Aleluia! Entenda algo de suma importância aqui. Houve uma diferença da primeira queda e da segunda queda. Aleluia! Saiba disso. Toda transgressão tem uma consequência. Quando Lúcifer, volto a repetir, transgrediu, Deus expulsou ele do lugar de glória. Deus o abateu. Deus o condenou. Ele está sentenciado e é algo irrevogável. Fiz essa anotação aqui. Vamos dar continuidade aqui na leitura. Por causa disso, por causa da transgressão do homem, a humanidade não ficará livre da condenação, ou seja, o castigo, porque não dizer a recompensa dos pecados. Isso mesmo, o que está escrito em Romanos 6:32. Aleluia, o salário do pecado é a morte. Mas, diferente da queda dos anjos, esse ainda está em aberto. Essa ainda está em aberto. Aleluia. Os anjos transgrediram e foram logo sentenciados. Já estão condenados. O homem não. O homem pecou lá no Éden. Mas Deus, apesar de ter falado ali que era impossível o homem não sofrer consequências por causa do seu pecado, Deus ele não julgou eternamente naquele momento o homem. Deus ele sentenciou sim, ele falou das consequências sim do pecado ali do homem, que ele iria sofrer aqui na carne, mas com relação ao seu destino eterno, a sua eternidade, Deus, ele trouxe ali uma esperança. Quando ele fala que da cabeça, aleluia, que da mulher nasceria um para pisar a cabeça da serpente. Ele estava falando ali que ele iria enviar alguém para transformar aquela situação. Deus estava falando ali que ainda daria uma oportunidade à humanidade, que na própria descendência da mulher, sairia da própria geração do homem, alguém capaz de mudar a história, alguém capaz de transformar aquela queda, trazendo uma nova oportunidade. Note a diferença, note algo aqui bem particular. Os anjos caem, Deus sentencia, Deus condena de forma que não dá para voltar atrás. De forma irrevogável sai a sentença sobre os anjos. O homem peca, o homem cai, sendo a segunda queda na história da criação. Mas Deus, embora trouxesse ali ao homem as consequências do seu pecado, como tudo que você vê, aleluia, o homem não tinha doença, o homem não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento lá no Éden. Mas a partir da queda do homem, o homem teve que assumir as consequências das suas escolhas. Quem nunca fez uma má escolha?
Você sabe muito bem que quando nós fazemos más escolhas, nós temos que arcar com as consequências. Isso não muda para ninguém. Tudo aquilo que um homem planta, ele colherá. Aleluia. Mas Deus, ele traz algo especial. Ele não sentencia o homem. Aleluia. Por toda a eternidade. Ele traz uma esperança, ele traz ali uma luz, ele traz ali algo que traz uma oportunidade, ele traz uma palavra profética, ele diz que vai vir alguém que mudaria a história na própria descendência da mulher, seria da mulher, porque Satanás, ele começa ali o seu plano de destruir o homem pela mulher, mas ele diz que pela mulher viria a redenção. Aleluia, aleluia. Deus ainda não julgou o ser humano, diferente do que ocorreu com os anjos caídos, que já estão sentenciados, embora ainda não tenham chegado o tempo determinado por Deus Pai de aplicar a sentença daqueles que já estão condenados. Condenação essa irrevogável. Já o homem, este está tendo um aviso prévio, onde Deus, no seu imenso amor, lhes oferece uma redenção, uma opção de não serem condenados quando chegar o juízo para os seres humanos. Saiba disso. Deus, ele não deixou impune. Deus, ele ainda vai prestar contas com a humanidade. Você que nasceu num país cristão, você já ouviu falar que Jesus é o Salvador, mas muitas vezes nós não nos perguntamos de que Jesus veio nos salvar, não é verdade? Ah, Jesus é o nosso Salvador, eu tenho Jesus como Salvador. Eu falava muito isso quando era criança sem saber o que significava. Mas quando nós entramos em contato com o Evangelho, quando nós passamos a estudar a palavra de Deus, a dar ouvidos o que ela diz, nós entendemos do que Jesus veio nos salvar. Saiba que Deus, ele ainda não julgou o homem. Tudo isso que nós vemos como consequência, esse sofrimento na humanidade, tudo isso que Deus decretou lá no Éden como consequência do pecado do homem, isso não é, aleluia, a sentença de Deus. Existe algo eterno, porque você é eterno, você tem um espírito, você tem corpo, você tem alma. O corpo, ele vai voltar para essa terra, mas existe algo eterno em ti. A sua essência, ela não se acaba quando esse corpo aqui vai ao pó. Não era essa morte que Deus, ele estava falando apenas. Existe uma morte espiritual. Existe, eu falo sempre isso, não é querendo assustar as pessoas, mas existe um buraco mais fundo do que aquele o qual é colocado um caixão. Aleluia! E as pessoas, elas não sabem disso. Por isso, estamos aqui. Por isso Deus deixou os seus servos para anunciar o Evangelho. Se tivesse acabado, meu querido, Jesus não havia ressuscitado. Se fosse só colocar o homem ali no sepulcro e fim, Jesus não havia ressuscitado, mostrando que existe uma vida eterna. Aleluia! Saiba disso. E vai haver uma condenação. Aleluia, melhor, vai haver o dia do julgamento, o dia que Deus, ele vai prestar contas com a sua criação. Deus de imediato prestou contas com os anjos que se rebelaram contra ele. O homem faz parte da sua criação também. E esse não vai deixar de passar pelo juízo de Deus. Deus apenas prorrogou a sentença do homem, adiou a sentença do homem, o julgamento, melhor dizendo. Deus, ele prorrogou o julgamento do homem, está se estendendo aí desde a criação até agora. Isso não significa que não haverá um julgamento, vai chegar o dia. Aleluia, vai vir o dia do julgamento de Deus, mas o contrário que aconteceu com os anjos, Deus
ele trouxe para o homem uma opção. E essa opção vem através de Jesus. Aleluia! A opção de não serem condenados quando chegar o juízo para os seres humanos e esses escaparem. Aleluia! Aleluia! E é exatamente o que a palavra nos diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida através de Cristo Jesus. Saiba disso. O pecado, ele traz consequências sim, e todos os seres humanos vão comparecer perante o tribunal de Deus no dia que esse for prestar contas com a sua criação, o ser humano. Aleluia! Os anjos, eles já estão condenados. Eles não têm mais como transformar, como sair daquela condição. Eles estão aguardando o dia que irá executar sua condenação. Mas o homem não. O homem ainda ele vai passar pelo processo de julgamento. E saiba disso, não tem como se esconder de Deus. Não temos uma outra solução. Em nós mesmos, você não consegue encontrar em você uma solução, um escape para aquele dia. O único escape que é oferecido pelo próprio Deus por conta do seu amor e da sua bondade é Jesus. Jesus é o escape para aquele dia. Jesus, ele é a opção de livramento. Jesus é a opção de absolvição, não porque você é inocente, porque você não é inocente. Eu não preciso conhecer sua vida para saber que você tem andado cometendo delitos diante de Deus. Olha, aleluia! O julgamento de Deus, ele é tão severo que você não vai prestar contas só pelaquilo que você praticou. Não só por isso, meu querido, mas o tribunal de Deus é tão severo que além de você prestar conta pelaquilo que você fala, você ainda vai prestar conta pelas coisas que você pensa. Agora me diga, sendo algo tão severo assim, quem nessa humanidade tem condição de escapar dessa condenação? Quem nessa humanidade pode passar diante do tribunal de Deus limpo, livre de nenhuma condenação? Ah, mas eu pequei pouquinho. Ah, mas o meu pecado não é tão grande. Ah, mas eu não pequei tanto quanto fulano. Não importa. Aleluia, porque aquele que transgride uma vírgula da lei era condenado. Aleluia, não precisava praticar ali todos os delitos que Deus reprovava para ser condenado. Bastava uma transgressão, uma única transgressão. Você peca mais de uma vez por dia. Você tem mais de uma transgressão diante de Deus por dia. Aleluia. Se isso fosse constado, meu querido, se isso estivesse ali aberto nos laudos, ali nos papéis que vão prestar conta, aleluia, de ti, que vão te acusar perante o tribunal de Deus naquele grande dia do juízo. Ah, queridos, não tinha livros para guardar tudo aquilo que está colocado diante de nós aqui nessa terra, mas tem diante de Deus, saiba disso. De Deus, nenhuma das nossas transgressões vão ficar encobertas. Não estão hoje e não vão estar naquele dia. Diante de um quadro tão assustador assim, você não fica feliz em saber que Deus ele mandou um escape. Você não se alegra em saber que Deus ele te trouxe uma resposta, uma solução. Ele te trouxe um advogado. Ele te trouxe ali uma brecha para você escapar. E qual é essa brecha, irmã Maírla? É muito simples, é Jesus. Jesus, ele é o escape. Jesus, ele hoje é teu advogado. Jesus, ele é um advogado que ele não
perde, ele não perde, não perde porque você é inocente, ele não perde porque a ele foi dado, ele foi ortogado o direito de salvar todos aqueles que vão até a ele, não importando as suas falhas, não importando as suas transgressões, não importando os seus delitos, não importando o que tenha feito, não importando o número, a quantidade, o grau, aleluia, de transgressão, de pecado que essa pessoa tenha praticado, tenha cometido diante de Deus. Mas hoje, todos aqueles que vão até Jesus, eles recebem de Deus, através de Jesus, a absolvição, a salvação. Aleluia, não porque você mereça, meu querido, mas porque Jesus, ele é a solução, Jesus é a absolvição, Jesus é o escape para mim, para ti, para qualquer um que chegar a ele. Não importa se tua ficha de condenação aí dos teus delitos seja maior que a minha, seja menor que a minha, todos nós precisamos desse escape, todos nós precisamos recorrer, aleluia, a salvação que está em Cristo Jesus. E Jesus, ele foi enviado para isso, é o amor do Pai, é o amor de Deus para contigo, é o amor de Deus para comigo, é o amor de Deus para todos aqueles que aceitam essa palavra. Aleluia. Porém, o dia do juízo, o dia do julgamento virá. E aí você vai estar sozinho, você vai estar com Cristo, acompanhado com Cristo. Você vai aparecer diante do tribunal de Deus desprovido, só com os teus argumentos que lá não vão adiantar de nada. Aqui você fala o que quer para o homem, aleluia. E pode ser que ele acredite em você, lá não tem como. O tribunal de Deus, ele é perfeito, não tem falhas, aleluia. Olha, aleluia, aleluia. Eu fico imaginando aqui, sabe, diante da oportunidade que Deus dá para o homem e diante da não oportunidade que foi oferecida aos anjos, aleluia. Saiba que os anjos, eles são criaturas superiores aos homens. Hebreus diz isso, aleluia. Hebreus 2, deixa eu ver se eu fiz essa anotação. Hebreus 2, 6 ao 7, fala ali nas escrituras sagradas que, falando do filho que se fez menor ao tomar forma humana, se fez menor do que os anjos, sendo assim, os anjos são superiores aos seres humanos. Nós, se tratando da criação de Deus, nós somos criaturas inferiores, nós não temos ali a perfeição que os anjos têm, tanto é assim que eles são poderosos. Os seres humanos, eles são fracos, são frágeis, são necessitados, não é verdade? Então, na escala de Deus, ser supremo, anjos, criaturas poderosas, embora tenha as hierarquias, que não queremos entrar em detalhes, e seres humanos inferiores, embora na criação aqui terrestre sejamos superiores a todas as outras criaturas, não é verdade? Sabe para que Deus fez isso? Sabe por que Deus colocou o homem, aleluia, visivelmente, tanto para incrédulos como para crentes, para aqueles que creem, numa ordem de superior, para testificar o espiritual. Aleluia. O homem, ele é superior aos animais. O homem é superior às outras criaturas de Deus aqui nessa terra, testificando assim, aleluia, uma hierarquia espiritual. Existe hierarquia celeste. O homem é a coroa de Deus, ele testifica a glória de Deus, e Deus, aleluia, no mundo espiritual, ele é o ser supremo, não existe ninguém maior que ele. Ele é o todo-poderoso, ele é o grande Jeová, ele é o criador de todas as coisas, e ele mostra, ele reflete a sua glória na sua criação. Amém? Deu para compreender que os anjos são criaturas maiores, né? Superiores aos homens. Olha a grandeza de Deus, olha o amor de Deus, olha a misericórdia de Deus. Não foram, como está escrito em Hebreus, aleluia, não foi
a semelhança dos anjos que o Filho de Deus fez. Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, Deus ser supremo. Ele não se tornou em forma de anjos. Ele não assumiu forma de anjos e assim redimiu aos anjos. Não, os anjos não tiveram essa oportunidade. Mas o Filho de Deus, ele se fez em forma de homem para, aleluia, trazer salvação aos homens, aos seres humanos, algo inferior, aleluia. Ele se despiu da sua glória, assumindo forma de homem para nos trazer a redenção, para, estando aqui nessa terra, se humilhar até morte de cruz. Filipenses, aleluia, vou deixar a referência aqui, aleluia, que ele, sendo filho de Deus, ele não usou, não quis ostentar, ele não quis se fazer semelhante a Deus, ele se colocou numa posição inferior, foi o mais humilde e ainda se colocou e ainda se doou numa morte de cruz, que era uma morte, aleluia, aquele que subia ao madeiro, aquele que era pregado no madeiro, ele era amaldiçoado, ele se fez maldição por nós, era a morte mais vil, era algo para as pessoas mais vis, e o Filho de Deus, ele se colocou nessa situação, o Filho de Deus, ele assumiu ali essa posição por amor, meu querido, por mim e por ti. Para quê? Para nos elevarmos, para nos trazer, aleluia, salvação, para nos livrar da condenação, mas não é só isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, ele também nos trouxe, junto com a salvação, junto ali com o livramento daquele grande e terrível dia que Deus há de julgar os homens, a humanidade, aleluia, trazendo sobre o pecado a condenação, assim como aos anjos, aleluia, para consumar naquele dia a sentença já dada a Lúcifer, aos anjos caídos e também a todos aqueles que recusarem a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, recusarem a oferta de perdão de Deus através de seu Filho Jesus. Alguém diz, e eu concordo com isso, porque é a palavra que os homens serão condenados não pelos seus pecados, mas por rejeitar a palavra de Deus. Aleluia, por rejeitar a salvação que foi ofertada em Cristo Jesus. Agora eu te trago essa reflexão. Se o próprio Filho, ele padeceu da forma que padeceu, por conta de que o pecado, ele é ofensivo, ele não é algo inofensivo, ele não é algo que você pratica e fica por isso mesmo, de forma nenhuma. Os anjos pecaram e veio sobre ele a condenação. O homem pecou e veio sobre ele as consequências, e está marcado o dia, eu não sei qual, esse dia determinado pelo próprio Criador, que Deus, ele vai chamar a humanidade para prestar contas, aleluia, pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Pecado não é algo simples, meu querido, o pecado não é algo inofensivo, o pecado não é algo que se faz e fica por isso mesmo. Aleluia, é diferente do que acontece no tribunal humano, é diferente do que acontece muitas vezes nas nossas leis, que o homem faz, pratica, faz de novo e fica impune. Diante de Deus isso não acontece, diante de Deus diante do julgamento de Deus, a sentença ela sai sem nenhuma distorção. A única coisa que nos é ofertada, e não será naquele dia, é no dia de hoje, enquanto você está respirando aí, enquanto eu estou respirando aqui, porque partiu dessa vida, você não tem mais como fazer essa escolha, você estará guardado para aquele grande dia do juízo. Partiu daqui sem aceitar o perdão que Deus te oferece através de Jesus,
porque Jesus ele já pagou para todos aqueles que querem, aleluia, para todos aqueles que aceitam perdão, para todos aqueles que aceitam o seu amor. Jesus pagou naquela cruz já a minha sentença, a tua sentença. Aqueles que aceitam Jesus não têm mais dívidas diante de Deus. Sofre consequências aqui, sofre porque nós estamos no mundo caído. Aqui tem dor, aqui tem sofrimento, aqui tem doença, aqui tem morte. Aleluia! Isso ninguém escapa, mas eternamente, meu querido, teu lugar será na glória. O lugar daqueles que aceitam o amor que está em Cristo é de ressurreição, é de vida eterna, é uma vida gloriosa. Tudo aquilo que Jesus ele tem para te oferecer lá na glória. Ele experimentou o mundo aqui, o sofrimento, a tua dor, a nossa dor. Aleluia, ele pagou aqui nessa terra, no corpo físico dele, os nossos pecados, mas ele ressuscitou em glória. Aleluia, e ele foi para o Pai, assumindo o lugar de glória. Jesus está sentado à destra de Deus. Jesus não é mais hoje um simples carpinteiro. Jesus não está lá sentado à destra de Deus como anjo. Não, ele é o Filho de Deus. Ele é semelhante ao Pai, e a ele foi entregue todo poder o Pai entregou ao Filho e deu um nome superior a todos os nomes, tanto na terra como no céu. Aleluia, o homem mesmo sendo falho, sendo inferior aos anjos, Deus ele colocou o seu Filho, aleluia, acima de toda a criação, está à direita de Deus. Deus entregou ao Filho Jesus todo o poder, por isso que ele tem poder, continua tendo, porque ele está vivo, ele perdoa pecados, ele salva, ele cura, ele liberta. Tudo aquilo que ele fez está nas escrituras, que Jesus ele fez quando estava aqui na terra, ele continua fazendo, ele é o mesmo, e ele ainda fez algo extraordinário, ele derrotou a morte naquele dia, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, e ele diz assim, é o convite que ele faz, todos aqueles que nele crerem, serão ressuscitados também, para nunca mais morrer e ainda irão desfrutar de tudo aquilo que ele desfruta ao lado do Pai. Aleluia! Aleluia! É uma condição superior a que os anjos tinham. E às vezes eu fico me perguntando se Deus permitiu Lúcifer ficar livre para ver tudo isso que ele estava operando no homem, sabe? Um ser infinitamente inferior aos anjos se tornarem, aleluia, filhos de Deus, se tornarem futuramente na redenção, aquilo que toda criatura espera, não só os homens, não só os eleitos, não só aqueles que foram escolhidos por Deus para tomarem posse, aleluia, dessa filiação, mas toda criatura, ela geme, está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, ali, quando o apóstolo, ele tenta transmitir ali a necessidade de toda a criação, de regeneração, aleluia, da ação de Deus, aniquilando o poder de vez do pecado. E ali teremos posse, queridos, de tudo aquilo que Deus, através do seu Filho, ele nos oferece. Deixa eu continuar aqui. E eu fico imaginando se Deus ele não permitiu justamente que o inimigo ficasse livre por algum tempo, até o dia determinado pelo Senhor, por Jeová, pelo nosso Deus, dele cumprir ali a condenação dele, aleluia, se ele não deixou ele ficar livre para ele ver a ação, para ele ver, porque nós somos espetáculos para os seres celestiais, os anjos, eles estão contemplando a ação de Deus no homem, porque é algo jamais feito em toda a criação. O que Deus ele está fazendo nos nossos dias, o que Deus ele manifestou na terra, trazendo o seu Filho, enviando o seu Filho, Deus caminhando por esse mundo, pela sua criação em forma humana. Queridos, isso é algo histórico, não só como Billy Graham, um grande pregador, dizia que o maior
feito, o maior evento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas o Filho de Deus ter pisado na terra. Deixa eu dizer, não foi só da história. Isso foi algo revolucionário em toda história, não só do homem, mas da criação, de tudo aquilo que Deus fez, tanto no mundo terrestre como no mundo espiritual. Aleluia, aleluia. É algo, querido, sem precedentes. É algo que jamais ocorreu. Os anjos, se eu pudéssemos estar olhando para eles, eles estariam estarrecidos. Eu creio assim, porque nunca, jamais Deus ele realizou obra tal como ele tem realizado agora nos nossos dias, o tempo da graça, a eleição de um povo, transformando ali, aleluia, não falando, não chamando mais um povo para ser seu povo, mas elegendo filhos, aleluia, ortogando pelo seu Espírito, aleluia, filhos, gerando através de Jesus filhos para Ele. E um dia, queridos, estaremos tomando posse. Aleluia, um dia estará concluído todo projeto do Altíssimo, todos os projetos que Deus ele tem para as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. E é aquilo que está escrito em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, aquilo que a mente humana nunca imaginou, aquilo que olhos humanos nunca puderam contemplar, o que Deus tem preparado para nós. É algo revolucionário, é algo surpreendente, é algo infinitamente maior de tudo aquilo que nos é oferecido nessa terra. Jesus, ele veio, concluiu sua missão e o que ele nos oferece é graça tal, queridos, qual nenhum tesouro, qual nada nessa terra se compara ou se pode comparar. Aleluia. Aleluia! Mas, apesar de tão grande privilégio, é bom saber que não seremos todos exaltados, elevados, ou melhor, não seremos todos salvos. Deus será glorificado, em todos, uns para a sua misericórdia, uns manifestarão a misericórdia do Senhor e outros a sua justiça. Todos aqueles que aceitam o Filho, todos aqueles que creram nessa palavra, todos aqueles que aceitaram o perdão e a misericórdia de Deus, aleluia, naquele grande dia serão referências da misericórdia, do amor e da bondade de Deus. Porém, como Deus também ele é justiça, todos aqueles que rejeitarem, todos aqueles que não derem ouvido a essa palavra, todos aqueles que negarem que essa palavra é verdadeira, que Jesus, ele é quem ele diz que é, e recusarem o que Jesus, ele trouxe, ele te oferece, esses farão parte daqueles que vão eles próprios apresentarem diante de Deus. E infelizmente a humanidade ela é digna de condenação, porque todos nós somos pecadores, queridos, todos nós, sem exceção, a não ser a do Filho de Deus, e nesse será manifestada a justiça de Deus, assim também como será manifestada a justiça de Deus naqueles o qual houve a primeira rebelião, aos anjos caídos, e esses todos, tantos aqueles que estão aguardando ali a condenação ser efetivada, que são os anjos, que esses já estão condenados, não tem para eles absolvição, não tem para eles perdão, não tem para eles uma segunda chance. Tem sim para o homem, mas tantos os que rejeitarem, quanto aqueles que já estão condenados no dia do grande juízo, que já está reservado por Deus qual será o dia, esse dia manifestará neles a justiça de Deus. Deus vai executar o juízo sobre eles. E eu fico pensando, se Deus foi capaz de enviar o Filho dele para sofrer nesse mundo uma morte tão dolorosa, para passar nesse mundo um momento de sofrimento tão cruel,
para nos livrar desse grande dia de condenação. Quão terrível não será esse dia. Jesus veio nos livrar daquilo que ele tem conhecimento. Nós não temos conhecimento. Jesus, ele sabe e sabia muito bem porque ele estava fazendo aquela ação na cruz. Ele estava vendo ali o dia do julgamento. Ele estava vendo ali o sofrimento maior que haveria para a humanidade, e essa eternamente. Eternidade, querida, é algo que não tem fim. Sofrimento eterno, julgamento eterno é algo que não tem fim. Eu não sei se você já passou por um dia ruim. Eu não sei se você já sentiu uma dor grande na tua vida. Agora imagina isso não tendo fim. Nós passamos por dificuldades aqui, mas nós cremos que um dia vai passar. A noite, a palavra diz, a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos que vai vir um alívio, nós cremos que o dia vai passar, nós cremos que aquela dificuldade ali vai ter fim. Agora você imagina alguém que está condenado, alguém que está na eternidade, alguém que está ali sofrendo o processo de condenação já dada e executada pelo próprio Deus, numa vida que não acaba, de eternidade em eternidade, anos após anos, em algo que não tem fim. Foi para isso que Jesus, ele padeceu tudo aquilo, para te livrar disso, para me livrar disso, para nos livrar disso. Amém? Nós estamos apenas expondo a palavra de Deus. Eu estou apenas compartilhando a minha fé com você. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio e eu me refugiei em Cristo. E eu louvo a Deus. Existe um hino muito lindo da harpa, que é o hino 15. Acho que todos conhecem. E ele retrata bem o que eu senti quando eu entendi isso daqui. Que bom que eu tive tempo de me refugiar em Cristo Jesus. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, aleluia. Saiba disso, meu querido. Aleluia. Você e eu não escaparemos daquele dia. Resta saber como queremos comparecer a esse tão grande tribunal, não é verdade? Sempre pregamos assim, não queremos fazer medo, mas é uma realidade do ser humano. Aleluia. Mas existe algo, a fé que nasce no coração do homem, quando essa verdade é anunciada, é a mão de Deus estendida aos mesmos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, do 7 ao 8. Saiba disso, queridos. Jesus, ele tem algo para ti. Jesus, ele tem algo sobrenatural para a tua vida. Ele não tem só perdão para te oferecer. Ele não tem só perdão para nos oferecer. Mas Jesus, ele tem recompensa. Tudo aquilo que o Filho desfruta hoje. Aleluia. Tudo que o Pai tem reservado lá na glória, lá no céu, lá na casa celestial, é para os filhos. Aleluia, você consegue imaginar isso? Tudo aquilo que Deus ele tem para o seu filho primogênito, que é Jesus, ele irá compartilhar com os demais filhos. Alguém disse algo muito interessante, uma pessoa pública, filha de alguém muito importante nesse país, diz que muito mais importante do que ser filha de fulano, que era uma figura bastante conhecida, uma pessoa bastante influente nesse país, de posses e renome, ela dizia que muito mais importante do que isso era ser filho de Deus, ser filha de Deus, no caso. De fato,
Não existe nada que se compare a essa filiação. Aleluia, aleluia. Os bens, a herança que Deus ele tem para os seus filhos não acaba nessa terra. Nós iremos desfrutar lá na glória. O filho primogênito já está lá desfrutando, já está lá ao lado de Deus. E naquele dia, no dia da restauração de todas as coisas, quando você se porventura você vier repousar sobre essa terra, o teu corpo físico vier a ser sepultado, mas você vai ressuscitar, porque Jesus ele é o dono da vida, ele ressuscitou e ele vai ressuscitar com ele todos aqueles que nele crer para desfrutar do seu reino. Jesus, quando foi entregue a Pilatos, e Pilatos perguntava: tu és o rei dos judeus, tu és o rei dos judeus, e ele dizia: meu reino não é desse mundo. Quando o ladrão estava lá na cruz junto de Jesus, ele disse: olha, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. O corpo físico de Jesus estava sendo entregue ali. Humanamente ele não iria descer daquela cruz, mas aquele homem, ele sabia no coração dele, ele cria, ele tinha a fé de que ele estava diante do Filho de Deus, de que Jesus era rei sim, não rei dos judeus, mas rei e senhor de todos, aleluia, rei dos reis e senhor dos senhores, nessa terra e fora dela, aleluia, o Todo-Poderoso. E que ele tinha um lugar especial para ele, e ele pediu. Ele simplesmente pediu: olha, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele oferece isso para ti, ele oferece isso para mim. Nem a morte, queridos, pode bloquear, nem a morte pode travar os planos que Deus ele tem para as nossas vidas. Nós podemos sim nos despedir desse mundo aqui para entrarmos à eternidade, porque Jesus ele é a vida, ele é o dono da vida e ele tem vida eterna para ti e para mim. E junto com essa vida eterna, ele traz todas as heranças, toda a herança, todos os benefícios que o Pai ele tem reservado para os seus filhos. Amém? Aleluia, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nesse momento o Espírito Santo tem falado ao teu coração, não pelas minhas palavras, porque, aleluia, eu não sou ninguém, eu sou igual a ti, eu sou semelhante a ti, mas eu tenho essa fé dentro do meu coração, essa fé que eu compartilho contigo nesse momento. E se você, aleluia, creu no que eu te disse aqui, se você testifica que essas palavras elas são verdadeiras, porque essa palavra é a palavra de Deus, e você nesse momento reconhece que deseja, que necessita desse perdão que Deus ele hoje te oferece através de Jesus, crendo sim que você é um ser eterno, que você tem uma vida eterna e que você quer passar ao lado de Deus, como amigo de Deus, não quer deixar o pecado aí roubar a tua herança, roubar a tua vida, te levar para um lugar de destino eterno, junto com aqueles que estão já condenados. Você não quer essa condenação para você? Ore comigo nesse momento. Pai, eu te louvo por essa vida. Senhor, essa pessoa está reconhecendo que Jesus é o Filho, é o teu Filho, Pai, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, ela está colocando sua confiança no nome do Filho, aleluia, no Filho, aleluia, no nosso Senhor Jesus, Pai, para perdão dos seus pecados. Senhor, para que naquele grande dia, Senhor, ela haja, Senhor, ela encontre absolvição. Ah, Pai, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai. Sela ela com teu Espírito Santo agora. Ortoga, Pai, essa vida, Senhor, o benefício, Pai, a filiação maravilhosa dos céus. Pai, ser com essa vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te louvo por esse momento, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo pelos teus grandes benefícios, pelo privilégio de anunciar o teu evangelho. Pai, incendeia essa nação. Pai, que se levante agora servos e servas, Senhor, para anunciar a tua palavra como ela é, Senhor, e que o teu Espírito sobre por todo esse país. Que o teu Espírito, Senhor, leve, Pai,
essa mensagem, aquecendo os corações. Só tu, Senhor, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz algo sobrenatural nessa nação. Ah, Pai, soma os números de filhos celestiais, que se levante um povo forte, um povo, Senhor, verdadeiro, um povo, Senhor, que crê na tua palavra, um povo que sabe, Senhor, de onde vem, para onde vai, um povo, Pai, que anuncia o teu evangelho com compromisso, Senhor, com entendimento. Senhor, faz algo sobrenatural nessa nação. Pai, que aumente o número de conversões, Senhor, de uma forma tal, Pai, que se entre na história dessa nação. Assim eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor, Ele te abençoe grandemente, que o Espírito Santo te instrua dia a dia e Ele faça o sobrenatural na tua vida. Graça e paz.